como a área de segurança é um mundo gigante a ser explorado, um único tópico chamado engenharia social é um universo gigante que tem infinitas possibilidades. Então, antes de mais nada, alguns de vocês devem me conhecer. Meu nome é Anderson Tamborim, eu sou Human Hacker e engenheiro social. O que seria um Human Hacker? Human Hacker é alguém dedicado à utilização do comportamento humano, seus vieses comportamentais, em uma situação onde isso poderia implicar risco em uma empresa, uma corporação, devido à atitude ou ação desse usuário nesse ambiente. E também devido à minha área de atuação. Eu estou um pouco mais desligado da área técnica propriamente. Eu tenho mais de 16 anos de experiência na área de segurança. E eu tive muito ativo nesses anos, principalmente no ethical hacking, engenharia social e em desenvolvimento de ferramentas de exploração, auditoria e correção de vulnerabilidades em ambientes de rede, Unix, Microsoft, enfim. Eu sempre trabalhei muito ligado a toda a parte de auditoria de segurança. Hoje eu sou fundador e expert em linguagem corporal no Social Intelligence Group. O Social Intelligence Group é uma empresa focada principalmente em treinamentos voltados à comunicação não verbal. Comunicação não verbal, que é algo extremamente importante, que nós vamos ver principalmente, eu diria que é a pedra fundamental da engenharia social. Porque o engenheiro social, antes de mais nada, ele tem que ser um ótimo, um excelente comunicador. Se o cara não é um excelente comunicador, se ele não sabe se expressar, se ele não sabe como criar rapport com o seu alvo, ele não vai conseguir ter sucesso. Então, o principal foco do Social Intelligence Group são os treinamentos em microexpressões faciais e linguagem corporal. São focados hoje principalmente em equipes de gestão, gerenciamento, RH, vendas, ensinar essas pessoas como utilizar a linguagem corporal e as microexpressões para melhorar o seu desenvolvimento e suas atividades. Temos um treinamento específico que é de identificação, que é o Human Lie Detection, que é a identificação de mentiras utilizando linguagem corporal e microexpressões, e um treinamento que está sendo desenvolvido agora, que está tendo uma abordagem muito interessante, principalmente por agentes de segurança, não de segurança da informação, agentes de campo, pessoal de escolta armada, pessoal que faz segurança corporativa, que é um treinamento de identificação de comportamento agressivo usando a linguagem corporal. Ou seja, como essas pessoas poderiam se livrar de situações de risco e estarem mais atentas. Eu também sou cofundador e hoje eu sou responsável por toda a parte de pentest, projetos de inteligência de segurança da Next Layer, que é uma consultoria focada em inteligência de segurança da informação. Nós vamos um pouco além do que a grande maioria das empresas faz, que é vender caixinhas de produtos, soluções fechadas. Nós entendemos a necessidade e, a maioria das vezes, agimos em resposta a incidentes. Eu sou membro do time internacional de experts do Center for Body Language, que é a autoridade número 1 hoje em treinamentos de microexpressão e linguagem corporal na Europa. Eu faço parte de um centro autorizado, que é o Social Intelligence Group. Sou formado em PNL, que é Programação Neurolinguística, que é algo também muito interessante, Paralinguística. Faço parte do ACFE, que é o Association of Certified Fraud Examiners, ou seja, um grupo focado no estudo e resposta a incidentes contra fraudes, seja em ambiente corporativo, digital, enfim. Então, esse é meu background. O meu background é bem focado na parte comportamental e técnica. Então, eu consigo desenrolar uns tópicos interessantes. Antes da gente começar a tratar o assunto, eu gostaria de deixar umas palavras iniciais aqui do grande mestre Sigmund Freud, onde ele diz o seguinte: nós podemos nos defender de um ataque, porém somos totalmente indefesos a um elogio. Isso refere ao nosso ego e como nós somos tão facilmente manipulados por pessoas que conseguem tocar naquele ossinho que faz a gente se sentir bem. E é disso que a engenharia social ela se trata. Como usar mecanismos de viés comportamental humano para conseguir com que as pessoas facilitem as coisas para um atacante. O principal foco da engenharia social, eu diria que é conseguir que alguém ou receba algo ou te forneça algo. Seja fornecer uma informação, um acesso, receber um contato, um malware, um exploit, enfim. Isso vai depender do engagement. Então vamos começar do princípio. O que seria engenharia social? A engenharia social é muito bem definida
pelo socialengineer.org, framework criado por Chris Hadnag, onde ele diz o seguinte: a engenharia social é qualquer ato que influencia uma pessoa a tomar uma ação que pode ou não ser do seu melhor interesse. Faltou interesse ali. Isso porque a engenharia social, ela nem sempre é algo maléfico. A todo momento, nós temos que colocar em prática o nosso mecanismo de negociação, defender ponto de vista em uma negociação com o cliente, com a namorada, quando ela não deixa você ficar jogando até tarde, ela quer ficar enchendo o saco, quando ela não deixa você jogar bola com os amigos, quando você fala que vai na palestra de segurança, ela, mas palestra de segurança 10 horas da noite, isso não existe. Então pronto, vocês aprendem alguma coisa aqui para conseguir influenciar na namorada de vocês. Levando em consideração que a gente está falando de galera de TI, então eu acho que esse vai ser um público de namorada aí meio... né? Então vamos deixar para lá. Então, basicamente, que a imagem diz? O engenheiro social, ele vai pegar a natureza humana e vai usar ela contra você. Nós vamos ver um pouco dessa natureza humana. Do que eu estou falando aqui? Primeiramente, vamos ter uma ideia de como funciona um ciclo de ataque de engenharia social. É bem interessante que é o seguinte, todo ataque de engenharia social, ele é limitado somente pela criatividade e o conhecimento do atacante. Então, se for um cara experiente, ele vai poder ficar gerando ataques diferentes por muito tempo, e cada um vai ser único. Porém, ele vai seguir sempre um fluxo que pode ser padronizado da seguinte forma. A primeira fase é a fase da pesquisa. O atacante ele vai procurar o máximo de informações disponíveis sobre o seu alvo. Seja isso digitalmente, usando Open Source Intelligence, que é o OSINT, são repositórios de bancos de dados disponibilizados publicamente com informações corporativas, financeiras, bases que contêm e-mails, posts, ou seja, redes sociais, ou seja, fazendo inteligência de campo, observando o dia a dia da empresa e da sua vítima, seus horários, ou o que ele faz durante a semana, em que horário que ele é mais... que ele anda sozinho, enfim, é o trabalho de inteligência mesmo, pode ser tanto digital quanto o de campo. A partir do momento que ele coleta uma grande amostra de dados, passa um bom tempo coletando, ele vai poder identificar o alvo dele. O que elegeria esse alvo? Na maior parte das vezes, esse alvo seria alguém que, é uma pessoa que se expõe mais do que as outras, ela forneceu mais informações, ou seja, o nível de alerta dessa pessoa quanto aos riscos de ser atacada são bem menores, é alguém que vai gerar menos alarde caso você tenha uma tentativa de ataque mal sucedida. 2, é alguém que tem o acesso necessário que você precisa para obter o seu objetivo. Muitas vezes essa pessoa pode ser alguém da área administrativa, alguém da RH, ou seja, é o seu facilitador. Ou muitas vezes esse alvo é simplesmente alguém que você achou mais informações. Você achou mais informações de uma pessoa porque ela posta mais em redes sociais, enfim. Alguém que se expôs mais e que você viu como potencial alvo. Em seguida, é necessário criar um relacionamento com essa pessoa. Como diz criar o relacionamento? Fazer o primeiro approach. Isso pode ser através de um e-mail, onde você se apresenta, onde o atacante vai criar o chamado pretexto. Ele vai criar uma historinha que faça sentido para aquela vítima. Então imagina que ele pegou um post da pessoa no Mercado Livre, onde a pessoa estava querendo comprar algo em um fórum, por exemplo, a pessoa está querendo comprar um notebook. Aí você manda um e-mail para a pessoa, oi fulano, tudo bem? Aqui é o Ciclano, eu peguei seu contato no site tal, eu estou vendendo aqui esse computador que você tem interesse, segue aqui as fotos, algo desse tipo. Você vai criar um relacionamento. Primeiro você vai fazer a pessoa se acostumar com você. Em uma publicação do Jack Sheffer, que ele é PhD junto com o Marvin Carlins, eles fizeram uma publicação onde eles tratam do ciclo da amizade. O ciclo da amizade é uma forma de você conseguir ganhar a confiança das pessoas utilizando uma série de pequenos movimentos relacionados à quantidade de vezes que você interage com essa pessoa, a frequência como você interage e a profundidade de como é essa interação. Então, muitas vezes, dependendo de como vai ser esse ataque, o atacante vai entrar em contato durante muitos dias para fazer com que o seu alvo sinta-se confortável com ele. Ele vai deixar de ser um estranho. E a partir daí é feito a exploração desse relacionamento. É quando vai haver o pulo do gato, onde ou o cara vai tentar usar esse relacionamento que ele criou para ganhar acesso físico, para burlar algum mecanismo de segurança,
como, por exemplo, ganhar acesso a uma sala de reunião, a um CPD, a um data center, ou então a enviar um material malicioso que a pessoa vai receber e vai dar acesso a esse atacante. As principais manifestações que são mais corriqueiras da engenharia social, elas acontecem via o phishing, que são o e-mail das mensagens por e-mail, onde é aquele foi popularizada há 16 anos atrás, né, 15 anos atrás, com aquele I love you, que infectou meio mundo. Foi a primeira ataque em grande escala de engenharia social. São os e-mails que começou vendendo Viagra e hoje estão cada vez mais realistas, porque os atacantes aprenderam que eles podem usar o corretor ortográfico para enviar spam. Então, isso acabou dificultando um pouco algumas metodologias de detecção. O segundo é o phishing, que é o quê? É o voice phishing. Seria também uma variante dele, o Smisher, que é o phishing via SMS, que é aqueles que vocês recebem do caminhão do Faustão, falando que vocês ganharam a promoção, que um DDD lá do interior, lá da Bahia, manda falando que você ganhou na promoção do Luciano Huck, enfim. E o terceiro, que é o impersonation, que é o que nós vamos tratar aqui hoje com maior abrangência, que são as explorações face a face. São quando o atacante ele realmente sai de trás do computador e vai efetuar esse engagement pessoalmente. A gente está falando aqui de ataques e tudo, porém, existem algumas coisas que devem ser levadas em consideração quando o atacante está procurando sua vítima ou quando ele vai planejar um engagement de engenharia social. Em um estudo feito pelo Dr. Tuvia Ansel, que é um psicólogo israelense, ele elencou o que ele chamou de determinantes comportamentais. As determinantes comportamentais seriam o que determinaria o comportamento do usuário em ser mais ou menos propenso a cometer alguma ação que talvez ele inclusive veja como sendo maléfica ao ser influenciado. O estudo do Dr. Tuvia Ansel, ele conseguiu constatar numa pesquisa que em um grupo de 10 pessoas, vocês podem ver que 10 pessoas é um grupo pequeno quando se fala de amostragem, isso é uma constante em todo grupo de 10 pessoas. Se você estiver num grupo agora com 10 pessoas, uma dessas pessoas vai ser sempre a bem intencionada. Vai ser a pessoa que ela nunca vai ser um risco, porque ela vai ser sempre a bem intencionada. Outra pessoa vai ser sempre a má intencionada. Ela vai ser sempre a pessoa que quer ver o circo pegar fogo. Ela é um risco eminente para uma empresa, por assim dizer. E as 8 restantes são as pessoas influenciáveis. Ou seja, 80% dessas pessoas são o nosso alvo principal. Porque são as pessoas que podem ser influenciadas, as pessoas que podem ser manipuladas, são as pessoas que estão ali em cima do muro. Enquanto uma vai ser sempre o policial bonzinho lá, que sempre vai fazer o enforcement das políticas de segurança, sempre vai ficar monitorando tudo que ele faz, nunca vai fazer xixi fora da bacia. O outro, ele vai sempre ser o do contra. Ele vai sempre ser aquele cara, aquele profissional que está insatisfeito com a empresa, que ele fala mal do chefe, que ele não vê a hora de sair da empresa para poder tocar o terror, levar as informações embora. Então, esse é algo que também não é um alvo em potencial para um atacante de engenharia social, porque esse cara ele já tem esse baseline dele muito bem pensado. Então, esses 80% aqui são o nosso alvo principal. Quando a gente fala de um ataque de engenharia social pessoalmente, o principal objetivo de um atacante é construir o rapport. O que seria rapport? Rapport é a chamada conexão. É quando você cria aquela conexão com o seu interlocutor, onde vocês passam a se comunicar em uma via de mão dupla. É onde a pessoa passa a ver você como alguém confiável, alguém que é relevante naquela situação, e existem meios e meios para se construir rapport. Os dois principais meios para se construir rapport são o rapport verbal e o rapport não verbal. O rapport verbal, como o nome já diz, é através de como você fala, o que você fala. E mais importante de o que você fala é como, levando em consideração alguns aspectos, como por exemplo, o seu tom de voz, o volume como você fala, a velocidade como você fala, o ritmo. É interessante que, para
que você crie rapport com mais facilidade com a pessoa, você passe a espelhar a forma como essa pessoa fala. Você observa o tom de voz que a pessoa usa, se ela falar mais rápido ou mais devagar, se ela fala, por exemplo, se a pessoa fala um pouco mais baixo, você vai igualar o seu tom de voz para ficar de uma maneira que a pessoa se sinta confortável. Não adianta nada você estar conversando com uma pessoa que fala mais macio, tranquilo, e você começar a falar alto, com um tom mais intimidador. É igual quando você chega pro seu cachorrinho, você chegar pro cachorrinho seu, chegar pra ele e falar, eu te amo, cachorrinho! Ele vai sair correndo. Porque mesmo você dizendo que gosta dele, você tá usando um tom agressivo e ameaçador. Da mesma forma que você chegar, cachorrinho safado, cagando no sofá, vou te esmurrar. Ele vai balançar o rabinho e vai ficar todo feliz. Então, o raporte verbal acontece dessa maneira, você espelhando a forma como a pessoa fala. Por quê? Porque as pessoas, nós vamos ver um viés que nós somos compelidos a gostar de quem é como nós. Nós procuramos espelhar interesses em comum. E o segundo, que é o não verbal. O não verbal é relacionado à sua postura de linguagem corporal, como você se posiciona. Existem diversas maneiras de você se posicionar e utilizar a comunicação não verbal a seu favor. Assim, da mesma forma como você estuda a linguagem corporal da confiança, onde o indivíduo mostra as palmas das mãos com mais frequência, ele deixa os braços ao lado do corpo, ele não cruza os braços, que é uma linguagem corporal fechada, de tensão, ele não enruga os ombros, que significa que ele está se sentindo acuado ou com medo. Da mesma forma que você vai usar isso em seu benefício, é importante saber que todos os seres humanos eles têm mecanismos que identificam em um nível maior ou menor a distinção entre uma linguagem corporal e uma microexpressão negativa de uma positiva. É igual quando você conhece aquela pessoa, você nunca viu ela, você conversou com ela, ela tinha todo um papo bacana, ela desenrolava legal aquela informação, ela transparecia que sabia do que estava falando, mas alguma coisa dizia assim, esse cara é um picareta. Não sei porquê, mas eu não acredito nesse cara. Muito provavelmente porque o seu subconsciente ele conseguiu identificar os sinais de comunicação não verbal que aquele cara estava passando. Uma microexpressão de medo, ou então uma linguagem corporal de falta de confiança. Isso fez com que ligassem os alertas. Então o engenheiro social ele tem que saber utilizar isso, porque se você pisar na bola nesse momento, geralmente um estudo feito por Gottman disse que o nosso subconsciente leva cerca de 7 segundos para criar a primeira impressão. Então, o cara tem que chegar e criar aquela primeira impressão positiva, porque depois é difícil de quebrar essa primeira impressão. Então, o criar esse rapport é o primeiro momento. A partir daí, criado o rapport, vai ser possível utilizar o que eu chamo de armas de controle psicológico. As armas de controle psicológico são os principais vieses da comunicação humana e de comportamento que podem ser utilizados dentro de uma exploração de engenharia social. O primeiro é a influência, o segundo é a persuasão, o terceiro é a manipulação. Um que também faz parte desses gatilhos emocionais que são muito utilizados, porém nunca para algo benéfico, é a coação, que é o quê? Você coagir alguém através de agressividade para que a pessoa não tenha uma opção de resposta. Você obriga a pessoa a seguir uma determinada exigência. Então, isso não é engenharia social. Você chegar lá e colocar uma arma na cabeça da pessoa, você não precisa ser um engenheiro social para isso, né? Então, primeiro vamos falar um pouquinho do que o Cialdini chamou de 6 princípios da influência. Robert Cialdini é um professor que publicou em 1984 um livro chamado The Psychology of Persuasion. Esse livro, onde ele elencou as 6 principais armas da influência, que podem ser usadas dentro de um ciclo de confiança para que você consiga fazer com que as pessoas sintam-se à vontade de executar a sua demanda. Existe uma pequena diferença entre influência, persuasão e manipulação. A influência prega que a coisa tem que acontecer seguindo um fluxo natural, onde geralmente você não força a barra. Você faz com que a pessoa se sinta bem em executar a sua atividade. Ela vai se sentir de uma maneira positiva, como se ela estivesse fazendo um bem para ela, para você, para a empresa que ela trabalha. Ou seja, quando você terminar de influenciar uma pessoa, ela tem que estar se sentindo feliz em ter te conhecido. Ao contrário da manipulação,
o que eu sempre digo nos cursos de engenharia social que eu dou e nas palestras você nunca pode querer manipular as pessoas. Porque quando você manipula as pessoas sentem-se usadas. Então, no fim do que você pediu para ela perceber que ela foi manipulada, ela vai surgir alguns alertas na cabeça dela. Talvez ela possa contar para alguém o que aconteceu e vai prejudicar talvez o seu decorrer do seu ataque. Então, quando você influencia a pessoa vai desligar, vai se sentir bem, opa, fiz alguma coisa legal. Desliga e a vida que segue. E a persuasão seria o quê? Como você injetar um pensamento na cabeça da pessoa para que ela pense que aquela ideia que você trouxe à tona foi ela que teve. Então você utiliza uma paralinguagem, formas específicas para fazer com que aquela pessoa ela acredite que a ideia surgiu da cabeça dela. Então, quando é algo que a pessoa fez, ela vai se sentir muito mais interessada em seguir em frente. Então, vamos falar um pouquinho do primeiro princípio da influência, que é o da autoridade. A gente aprende desde cedo que a gente tem que obedecer àqueles que estão no comando, né? Então, e a gente sabe que quando a gente não obedece alguém que está no comando, o que acontece é a gente sofre algum tipo de penalidade. Existem N formas de se explorar a autoridade dentro de um ataque de engenharia social. Você tem que tomar muito cuidado para você não fazer uma coação, né? Você não coagir a pessoa usando autoridade. Um dos que é muito comum, por exemplo, a pessoa ela se veste como um executivo, ela usa lá um terno que parece chique, uma gravata, ela se posta como uma autoridade, e as pessoas ao redor, ao assimilarem a linguagem corporal dela e o código de vestimenta dela com alguém de autoridade que ela reconhece, vai passar a tratar aquela pessoa como autoridade. Da mesma forma que você poderia, por exemplo, em um ataque de engenharia social, ligar se passando por um advogado da empresa que é o seu alvo. Você identificou que um escritório de advocacia presta serviço, você liga, e geralmente quem vai atender é uma pessoa de baixo escalão, uma secretária, enfim. E essa pessoa é muito facilmente compelida a tratar com muito cuidado autoridades. Então, esse foi o primeiro fato. O segundo é o de gostar. Nós criamos obrigações com aquelas pessoas que a gente gosta, né? Sempre tem aquele amigo que explora isso aqui da gente e tenta ganhar algum benefício, que a gente faça alguma coisinha para ele usando isso daí. O mais interessante disso aqui é que seria mais ou menos o seguinte: quando você é amigável, quando você mostra que você gosta da pessoa, que você é interessado, que você mostra que você tem interesse nas coisas e na forma de pensar daquela pessoa, a pessoa vai responder também da mesma forma. E ela vai comprar a sua forma de pensar porque ela está vendo você como alguém que tem os mesmos valores. Então, algo que era muito comum, uma exploração que as mães de muitos aqui faziam sem saber, é quando tem aquelas festas de chá, que a mulherada vende aqueles Tupperware, vende produtos da Avon, do Boticário, aí a mulherada leva aquela cerveja, bebe, todo mundo fica feliz, contente, e vende produto pra caramba. Porque as pessoas se sentem compelidas a comprar porque eles estão gostando da situação. Então, esse é um viés muito forte. Outro da reciprocidade, que é a regra de ouro do comportamento humano, né? Que seria o quê? Nós nos sentimos obrigados a tratar os outros da mesma forma que eles nos tratam. Uma forma de você testar isso daqui de uma maneira bem simples e tosca para você ver como é interessante, é você chegar, você cumprimentar uma pessoa, falar, oi, bom dia, e antes da pessoa responder, vira as costas e vai embora. Aquela pessoa vai se sentir extremamente incomodada, porque ela não teve a chance de responder você da mesma forma que você a tratou. Então, a reciprocidade é algo muito forte. Então, seria você dar algo e receber algo em troca. Um exemplo disso aqui que é bem comum é aquele pessoal que fica no aeroporto. Você passa lá, você sai do portão de embarque, a galera já fala: senhor, vem cá pra você ganhar um brinde. Você cair na besteira de fazer contato visual e pegar aquele brinde, muito provavelmente eles vão te convencer a assinar um contratinho lá que você vai pagar por 6 meses de uma revista que você nunca vai ler na sua vida. Então, a reciprocidade o pessoal vai tentar dar alguma coisa para você para que você se sinta compelido a trazer isso de volta. Um outro é da consistência. A consistência é um princípio bem simples.
nós somos muito guiados pelos nossos valores internos, nossas escolhas são feitas através de algo que é chamado de lei da expectativa. Então, a questão da consistência nos obriga a seguir em frente quando a gente acredita em algo ou quando a gente promete. Então, quando você consegue que o seu alvo se comprometa a receber alguma coisa, imagina que você está no telefone com ele e você está usando um pretexto que você está enviando uma informação que o chefe dessa pessoa tava esperando. Aí você manda assim, poxa, então eu posso encaminhar para você essa informação, só que eu preciso que você veja isso aqui agora comigo na linha, porque eu vou para uma reunião agora e isso pode atrasar. Aí a pessoa, não, pode me mandar que eu recebo. A partir do momento que ela confirmou que ela vai receber essa informação, que ela vai olhar, dificilmente algo vai acontecer que vai impedir ela de executar, por exemplo, uma backdoor, ou clicar num link que tem um exploit. Enfim, a consistência é algo muito forte. É igual quando as empresas elas dão aquelas amostras grátis, o consumidor ele acaba pensando da seguinte forma: se ele usou aquela amostra grátis, ele vai estar mais inclinado a comprar, porque ele se comprometeu a usar o produto a partir da amostra grátis. Isso é explorado na mídia dessa maneira. Opa. A quinta, que é o que é chamado de validação social. A validação social é o poder do grupo, que é mais ou menos assim: a pessoa, quando ela não sabe como agir em uma determinada situação que é estranha para ela, ela vai seguir o que o restante das pessoas que estão próximas a ela faria. Então, quando você invoca algo do tipo, mas eu falei com a outra menina ontem, ela disse que a política é essa, que vocês sempre fazem dessa maneira. A pessoa, por estar na dúvida, ela vai se sentir mais confortável a agir da maneira como ela viu que outros agiriam. Um exercício que é muito comum, vocês podem procurar no YouTube, já devem ter visto aquelas pegadinhas. Os dois atores param na rua, começam a apontar para o alto de uma árvore que não tem nada. Aí começa a falar: nossa, cara, olha aquela cobra, meu Deus. As pessoas começam a amontoar aos poucos em volta. Aí a pessoa fala: mas não tô vendo cobra nenhuma. Não, olha ali, não, tô vendo. Aí a pessoa começa a ver o diabo da cobra, porque os outros estão vendo, não tem cobra lá. Mas a influência do grupo é tão forte que faz com que a pessoa passe realmente a ver. Isso é utilizado também através e explicado através de um algoritmo matemático que é chamado o princípio de reação, é o princípio de cascata. Existe o princípio de cascata negativo, que é onde o indivíduo abre mão da forma de pensar dele singular para assimilar o modo de pensar do grupo, e o positivo, que é onde ele consegue fazer com que o grupo veja e entenda o ponto de vista correto desse usuário. E o último, que é o mais simples, mais comum, que é o da escassidade. É aquilo que a gente quer o que a gente não pode ter. É a velha explicação de por que a menina não fica com você quando você fica correndo atrás dela. Porque ela já pode te ter quando ela bem entender. Então, quando você fica difícil e passa a ignorar ela, é muito mais certeza de que ela vai vir atrás, porque ela quer aquilo que ela não pode. E é isso que geralmente é usado em ações de marketing. Compre agora, temos as últimas unidades, o cara tem lá 1 milhão para vender, tá empacado. Não, mas é as últimas unidades, corra, você tem só até amanhã para comprar. Então isso aqui é algo também muito forte. Esses foram os princípios da influência. Então, influenciar pessoas utilizando esses princípios é a melhor maneira de conseguir com que você faça com que essas pessoas se sintam bem em executar o que você está solicitando a eles. Porém, nós vamos ter que falar também das principais táticas de manipulação. Como eu falei, a manipulação é algo que não é visto positivamente, porque a pessoa vai se sentir como usada. Os fraudadores utilizam a manipulação, porque eles não estão nem aí. Se eles forem te usar e você for para a cadeia e ele fosse safar, para ele deu boa, porque ele conseguiu sair com a vantagem que ele precisava. Vamos ver algumas das principais técnicas de manipulação, que é essa aqui, que é o foot in the door, que é o quê? Seria basicamente que você faz aquele pedido menor insignificante e depois você vai aumentando gradativamente. Existe um estudo que mostra que as pessoas elas se sentem compelidas a responder sim após elas terem respondido um sim anteriormente. Por quê? Isso volta daquele princípio da consistência. Quando a pessoa ela já começou a fazer a coisa e você pediu para ela fazer algo maior, é igual quando você tá na empresa, 6 horas da tarde, você tá arrumando para ir embora, aí chega a mocinha e fala: ai, você não pode me ajudar, mas é só uma coisinha pequenininha. Aí você, tá bom. Aí aquela coisinha pequenininha se arrasta e você fica até a madrugada lá, porque você
teve que ir dando segmento à corrente. Então, essa é uma das principais formas de manipular. Faz aquele pedido simples primeiro, e depois você chega e vai pedindo coisas maiores. Por isso que é o pé na porta. Você coloca o pezinho na porta lá, para a porta não fechar, e vai arrancando o couro do camarada. O segundo, que é a porta na cara, door in the face. Primeiro você vai causar uma rejeição, né? E depois, você causar essa rejeição, você vai fazer uma oferta real. Como funcionaria isso? Seria mais ou menos assim. Você primeiro vai fazer um pedido excessivo, onde a pessoa ela vai negar naturalmente, faz uma coisa absurda. E em seguida, você vai jogar a real situação. O que acontece? Por exemplo, imagine que você tem uma tarefa enorme para ser feita no trabalho. Você precisa lá subir um servidor, aí você fala pro cara assim, fala, cara, você não configura 100 servidores para mim antes de você ir embora? Ele fala, você é louco, eu não vou fazer isso. Aí, mas e um só? Você não configuraria um só então? Aí a pessoa vai falar, opa, um só, tá bom, bem melhor, né? Então, tudo bem, eu faço. É igual assim, tipo, você chega pra pessoa, o chefe chega pro funcionário e fala assim, você pode ficar até meia-noite hoje? O cara, pô, até meia-noite não dá, porque eu tenho que alimentar meu gato. O cara, pô, então até as 9. Aí você, opa, tudo bem, faz mais sentido. Isso daí funciona como? Quando a outra pessoa, ela nega a primeira solicitação, ela vai começar a sentir internamente um sentimento de culpa, porque ela negou algo que alguém pediu e que poderia ser importante. E o que vem à tona, principalmente, é a necessidade de todos nós queremos ser os santos, todos nós queremos ser amados, somos carentes, precisamos que gostem. Ninguém gosta de saber que as pessoas, tipo, não gostam da gente. A gente quer ser visto como alguém legal. E o medo da rejeição social é tão forte que, em troca de você ter negado a primeira solicitação, você vai acabar fazendo uma concessão para meio que ficar kit, para que você não se culpe, você não ficar pensando que você é ruim. Tipo, poxa, tá bom, vai, não sou tão ruim assim. Então, essa é uma forma que é bem usada de manipulação. A terceira, que é o Fear then Relief, que é o seguinte: primeiro você assusta o cara e depois você salva ele, né? Isso aqui foi muito utilizado em golpes por telefone, quando os criminosos eles ligavam para a família da pessoa. Geralmente, quando atendia alguém idoso, eles falavam algo do tipo: eu sou aqui o oficial da polícia, tudo bem? Tô ligando aqui porque o seu filho se envolveu num acidente aqui gravíssimo e ele morreu. A pessoa já entra em choque: meu Deus, como assim morreu? E em seguida, eles mudavam o assunto, falavam: é o seguinte, eu tô te ligando aqui porque, na verdade, seu filho não morreu não, tudo bem? Ele tá vivo, mas ele tá com a gente aqui. Se você quiser ver ele, você vai ter que pagar uma quantia. A pessoa se sente tão aliviada pelo parente, o filho, enfim, não ter morrido, que ele vai acabar cedendo a essa solicitação. Isso, em um aspecto um pouco menos assim drástico, foi utilizado em alguma campanha, uma vez em um shopping, que funcionava da seguinte forma: imagina que você estava lá no shopping, distraído, olhando para o seu celular, de repente chega uma mão estranha e segura você pelo seu pescoço. A primeira sensação que você vai ter vai ser um susto tremendo. Fala, puta merda, quem que tá segurando meu pescoço? E vai ativar os seus mecanismos de luta ou fuga. Nisso, a primeira coisa que você vai fazer, você vai olhar para a pessoa assustada para decidir se você vai lutar ou fugir. E nisso, era uma pessoa fingindo ser cega, com óculos e uma bengala, e ela pede desculpa, eu tô tentando aqui me localizar. Nisso a pessoa se sente aliviada, né? Porque, pô, ufa, não é nada demais. E o que o pessoal da loja fazia? A partir do momento depois, alguns instantes depois que a pessoa era abordada pelo suposto cego, eles iam lá e tentavam oferecer algum tipo de promoção. Eles iam na onda do impulso de dopamina que a pessoa estava sentindo e ela acabava indo no fluxo, vamos lá, tipo, o dia é lindo, eu não fui atacado, então vamos gastar. Então esse é o princípio do assustar e depois salvar. E o último, que é o dump and chase, seria criar objeção e depois negociar em cima dela. Como funcionaria isso? Isso aqui seria o chamado framing. O framing, ele basicamente é o seguinte: eu não preciso provar que eu tô certo, eu vou provar que você tá errado. Funciona mais ou menos assim.
Você pede para sua mãe que você quer sair, ela fala que não. Você começa a perguntar para ela, mas por que não? E começa a dar razões pelas quais ela deixaria você ir. Porque você vai acabar, de um jeito ou de outro, invalidando os argumentos dela, colocando os seus. É mais ou menos assim. Espero que não tenha nenhum religioso aqui, mas seria mais ou menos igual os religiosos. Ele fala assim: você consegue provar que Deus não existe? Não. Então Deus existe. Então é mais ou menos isso. Eu não preciso provar que você está errado, que eu tô certo. Eu vou provar que você está errado. Então essa é uma forma de manipular a verdade. Os políticos usam isso com muita habilidade durante debates. Então eles não precisam provar que você está defendendo que o amarelo é a melhor cor, ele não vai defender que o azul é a melhor cor. Ele vai provar colocando diversos muito comum de ser utilizado utilizando esses vieses é o chamado Halo Effect, o efeito Halo, que é um efeito auréola, que é mais ou menos assim. A pessoa, ela passa a extrapolar uma característica de uma empresa, de uma pessoa, de uma marca, de um produto, baseado no sentimento que ela tem e nos pensamentos de alguma das propriedades. É mais ou menos quando a pessoa se veste bem e é bonita, você automaticamente passa a acreditar que ela é inteligente, que ela é bem intencionada e que ela é uma pessoa melhor, pelo simples fato dela estar bem vestida ou de ela aparentar ser ser alguém de confiança. Então, essa extrapolação acontece muito comumente. E o contrário também ocorre, onde é o chamado o efeito Horn, né, o efeito chifre, que é mais ou menos quando uma pessoa ela tem tantos aspectos negativos que quando ela fizer algo bom, ninguém vai dar o crédito para ela, porque a imagem dela é tão ruim que algo bom que ela fizer não vai ser suficiente. Então esse é um dos principais eventos. E foi feito um estudo, eu não me lembro a fonte agora, mas basicamente colocaram pessoas e colocaram ela para examinar fotos de pessoas que estavam vestidas como executivos e pessoas que estavam vestidas mais informalmente. E disseram para elas quais dessas pessoas elas viam como mais confiáveis. Aqui a gente tem um exemplo de hacking, human hacking no Shell, que é o que? É o lobo na pele de cordeiro. Então, esses eram os aspectos que eu queria trazer para cá hoje. São algumas coisas que merecem uma profundidade maior, mas eu acho que provavelmente eu trouxe algumas coisas que são novidades para alguns aí. E se a gente puder